Boa noite, que bom estarmos juntos para celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que bom que você está ligado ao nosso culto, que bom que você reuniu a sua família. Se ainda não reuniu, chama todo mundo, agora é o horário de culto. Pare um pouquinho o que você está fazendo, convide a todos para estarem reunidos na sala. Esse é o momento de nós celebrarmos ao Senhor, momento especial, e a gente sabe que viver esse tempo em isolamento é um exercício de fé, é um exercício de paciência, é um exercício de reinvenção. A gente está se reinventando, e neste domingo certamente você já tem vivido experiências importantes com Deus, e a nossa oração é que a celebração desta noite seja também uma experiência significativa na sua vida, por tudo aquilo que Deus há de falar ao seu coração nesta noite de domingo. Louvamos a Deus por tê-lo conosco, e queria, antes de dar sequência ao culto, lembrar para você se inscrever em nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se, e você vai receber, clicando lá no sininho, você vai receber as notificações na medida em que a gente for postando novos vídeos, e certamente isso vai servir para a sua edificação e para o seu crescimento. Esse é um tempo novo para nós, um tempo de aprendizado. Estar aqui não é fácil, mas tem sido prazeroso poder aprender com esse novo formato e essa nova ferramenta de conectar a igreja, de reunir a igreja para juntos celebrarmos a Jesus. E nós estamos recebendo contato de gente de tantos lugares diferentes, além dos membros da nossa igreja. Nosso primeiro objetivo foi criar o culto online pensando na membresia da nossa igreja, que está vivendo esse tempo de isolamento. Só que com a internet alcançando tanta gente, a gente tem gente de todos os estados aí e de fora do país acompanhando os nossos cultos e celebrando ao Senhor conosco. Então eu quero, nesse primeiro momento, te dar as boas-vindas, da onde você estiver, de perto, de longe, daqui, de lá, da onde você estiver. É muito bom estarmos juntos, é muito prazeroso poder dividir desse domingo à noite com você. Obrigado por recebê-los em sua casa e passarmos juntos esse tempo de adoração e de louvor a Deus. É muito bom poder dividir esse tempo da palavra, e na expectativa de que Deus fale ao seu coração, que seja um tempo da visitação de Deus. E nesse momento eu sei, todos nós precisamos da visitação do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos consagrar ao Senhor o culto que a Ele vamos prestar, e pedir que Ele nos abençoe nesta noite e que nos fale ao coração. Vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, reunidos, ó Deus, com tantas pessoas e tantos lugares que vão se juntando a nós nesta noite para celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Nós queremos consagrar ao Senhor o culto que estamos iniciando agora, e oramos, ó Deus, para que o resultado final desse culto seja a glória do nome do Senhor, e também seja, Deus, a edificação do Teu povo. E quem sabe, Deus, pessoas tenham a oportunidade de um encontro pessoal com Jesus nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bênção, querido. Hoje está comigo aqui o Leonardo, a Thaís, o Renier.
estamos aqui reunidos para celebrar ao Senhor. Quero registrar também a presença do Mateus e do Jonatas, que estão ali trabalhando atrás das câmeras, para que você possa receber um bom produto, e nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas que têm se colocado à disposição do Senhor para servi-lo, e nós estamos agradecidos ao Senhor por esse tempo, porque Deus é bom. Esta, querido, é a declaração que queremos cantar nesse momento. A declaração da bondade de Deus. Ainda que estejamos vivendo um tempo ruim, a palavra de Deus reafirma a bondade do Senhor. Ela ultrapassa os limites das nossas lutas. O momento talvez seja complicado, de angústia, de tristeza, de notícias ruins, mas quando nós lemos a palavra de Deus, a gente descobre a palavra de Deus dizendo que Deus é bom o tempo todo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele não é bom um momento ou outro, Ele é sempre bom. Então nós vamos cantar da bondade de Deus. Só que esse cântico que nós vamos dar início ao culto desta noite, esse cântico não dá para você cantar aí sentado no seu sofá. Fica de pé, reúna sua família, aplauda, cante ao Senhor, bata palmas. O Senhor é bom. Então eu quero convidar você para que juntos celebremos ao Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Então vamos juntos celebrar a bondade do Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Para sempre, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
nada vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Um coração quebrantado é um coração que busca o Senhor. E esse tempo, querido, é o tempo de buscarmos a Deus, é o tempo de fato, mantermos o nosso coração quebrantado diante dEle, derramado diante dEle, porque Ele conhece as nossas necessidades. E é possível que você esteja agora nesse seu ambiente familiar, passando por crises e dificuldades. Mas eu quero convidar você para que, com corações quebrantados diante do Senhor, busquemos a Ele em oração. Culto é tempo de estar com Deus, é momento de buscarmos a Sua presença e de apresentarmos a Ele o nosso coração quebrantado, na expectativa de que Ele venha a nosso socorro. Então eu quero convidar você para que, com o coração quebrantado, busquemos a presença de Deus em oração. Vamos orar? Ó Deus bendito, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O quebrantamento não acontece de maneira coletiva, ele começa no particular. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor neste momento o nosso coração. Vivemos, ó Deus, um tempo de tantas necessidades. Vivemos, ó Deus, um tempo de tantas angústias, o Senhor sabe. Mas em meio, ó Deus, às nossas angústias e necessidades, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, apresentamos ao Senhor a nossa família,
Agora, Senhor Deus, há tanta gente conectada a este culto, cada um vivendo a sua realidade, a sua dor, cada um, ó Deus, vivendo a sua própria ansiedade, alguns no nível mais acentuado, outros no nível menos acentuado, mas todos nós, ó Deus, de alguma maneira, sendo impactados por esse tempo, e nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro, Deus. Abençoa, Deus, a vida do teu povo. Renova, Deus, o nosso ânimo. Fortalece-nos, ó Deus, para que possamos atravessar este vale guardados por tua potente mão. Conduz-nos, ó Deus, com graça e bondade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus abençoe sua vida. A nossa igreja está orando ao Senhor pela sua vida. O ministério de oração da nossa igreja está ativo. Nós estamos impedidos de estar juntos, mas o ministério de oração da igreja está agindo nos lares. E se você tem uma necessidade, compartilhe. Queremos orar a Deus por você. Eu sei que esse é um tempo muito, muito intenso, mas também é um tempo da manifestação da graça de Deus. Por isso, entre em contato conosco, compartilhe suas necessidades e nós queremos orar a Deus por sua vida. Durante esse tempo, nós temos compartilhado sobre a necessidade de dedicarmos ao Senhor um tempo para a ação missionária. E o nosso ministro de missões, o irmão Alain, ele tem um recado muito importante para compartilhar com você. Ele mandou para nós um recado significativo que envolve o tema desta campanha: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a gente gostaria muito que você não perdesse o foco e que você continuasse sendo instrumento de Deus para que a alegria de Jesus alcance as nações. Então, vamos ouvir o irmão Alain? Ele tem um recado para a gente. Boa noite, igreja. Que alegria estar com você nessa noite para mais um momento de missões mundiais. Quero te abraçar nesse momento. Bom, eu estou aqui, não é possível te abraçar fisicamente, mas sintam-se abraçados e quando tudo isso acabar, nós vamos ter a oportunidade de nos abraçar muitas vezes e tenho certeza que vamos valorizar muito mais o abraço. Quero contar uma história do que Deus tem feito e faz através das suas ofertas, através das suas orações no campo missionário. Eu tenho nas minhas mãos aqui um Novo Testamento, simples Novo Testamento, tá vendo? Bom, Alexander era um jovem que morava no Irã, um jovem iraniano e muçulmano. Ele queria tirar o passaporte, só que no Irã a dificuldade de tirar um passaporte é muito maior do que aqui. E lá existe a máfia do passaporte, muito conhecida por aquele lugar pelo tamanho da dificuldade de se conseguir tirar o passaporte lá. Bom, tentou pelos meios legais tirar o passaporte, não conseguiu. O Alexander se dirigiu aos meios ilegais, se dirigiu à máfia do passaporte. Chegando lá, ele encontrou um homem que lhe entregou um Novo Testamento. Esse homem, muçulmano, entregou o Novo Testamento para Alexander, zombando do Novo Testamento, dizendo que ele precisava estudar o que tinha aqui, porque lá nos Emirados Árabes, onde ele conseguiria tirar o passaporte, iriam perguntar para ele. O argumento que o Alexander teria que usar é que ele era um cristão refugiado e que precisava do passaporte para fugir, porque estavam perseguindo ele para matá-lo, iriam matá-lo. Então, o homem enfatizou algumas vezes que ele precisava entender desse tal de Jesus Cristo que tinha aqui nesse Novo Testamento. O Alexander, com muita vontade de tirar o passaporte,
foi para sua casa e começou a desfolhar e ler o que estava escrito aqui. O resultado, eu nem preciso te contar, porque eu tenho certeza que você já imaginou. É exatamente isso. Através da leitura da palavra de Deus, o Alexander conheceu verdadeiramente Jesus e o aceitou de todo o seu coração. Mais tarde, tempos depois, Alexander encontrou com aquele homem e foi questionado por ele. O homem quis saber de Alexander se ele tinha conseguido o passaporte. Alexander disse o seguinte: não, hoje eu não tenho mais interesse de conseguir passaporte de formas ilegais e até desistir de conseguir de forma legal, porque eu quero ficar aqui falando desse Jesus que transformou a minha vida. Bom, essa é a história do que Deus pode fazer e faz através das suas ofertas, das suas orações no campo missionário. O poder da palavra de Deus. Não teve ninguém evangelizando pessoalmente para o Alexander, mas ele teve contato com a palavra da vida, com a palavra que traz alegria, que transforma. Essa palavra é a palavra de Cristo. O desafio que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: nós estamos presenciando e vendo na internet, nos meios de comunicações, muitas notícias ruins. Algumas verdadeiras, outras falsas, mas muitas notícias tristes. Eu quero desafiar você a postar sobre Jesus. Poste textos bíblicos, versículos bíblicos. Nós não sabemos, às vezes, o alcance que isso pode ter, mas eu tenho certeza que isso pode transformar vidas. Então, o meu desafio para você nessa noite é esse. Olá, igreja. Aqui é o Flávio, líder da ação social da nossa igreja. Eu gostaria de fazer um chamado aqui nesse momento pelos nossos assistidos, fazer uma convocação pelos nossos assistidos. A nossa igreja, hoje, temos de 35 a 40 famílias que dependem da nossa cesta básica, dos nossos alimentos que nós doamos. E nesse momento de quarentena, sabemos que está difícil chegar aos alimentos. Então, eu me propus, o ministério se propôs a ir até você. Se você, por acaso, tem alguma doação de alimento, arroz, feijão, etc., fale comigo, mande o zap para a igreja, o zap da igreja, que nós vamos agendar e buscar. Porque está muito difícil, os alimentos não estão chegando e as famílias estão aguardando o alimento na mesa deles. E a gente está contando com vocês, porque está muito difícil, mas sabemos que a união faz a força e conto com vocês para nessa empreitada arrecadarmos os alimentos, fazermos a cesta básica e distribuir, porque está muito complicado. Mas eu tenho certeza que Deus vai agir nesse momento e vamos conseguir arrecadar e fazer as 35 cestas básicas que o nosso ministério todo mês distribui, que a nossa igreja distribui. Tá bom, pessoal? Conto com vocês. Fica com Deus. Um abraço. Queridos, nós estamos envolvidos na obra do Senhor e tem sido um privilégio poder servir a Deus através dos nossos dons, dos nossos talentos, e a gente vai descobrindo e vai ampliando a nossa possibilidade de servir a Deus de tantos modos e tantas maneiras. Mas existe uma forma que nós servimos a Deus permanentemente, que é através da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Enquanto eu falo sobre os dízimos e ofertas, você vai ver aqui o número da conta da igreja, para que você possa fazer a sua transferência bancária, para que você possa fazer o seu depósito bancário. E nesse momento nós estamos passando por um tempo de crise, muita gente está sem trabalho, e a recomendação da palavra de Deus lá em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É preciso que haja recursos, e nesse tempo de tantas necessidades, nós precisamos dividir com aqueles que têm necessidade. Quando o apóstolo Paulo recomenda na carta de Tito
aos ricos desse mundo a não colocarem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que tudo nos dá, ele recomenda também que nós devemos atender à necessidade daqueles que estão passando por dificuldades. Então, queridos, esse momento tem sido o momento de nós redobrarmos os nossos investimentos na ação social, no atendimento das necessidades das pessoas. Por isso, dedique ao Senhor os seus dízimos, dedique ao Senhor as suas ofertas de amor. São através desses recursos que nós, como igreja, estamos atentos à realidade que está à nossa volta e procurando, dentro da nossa possibilidade, cuidar uns dos outros, cuidar das famílias, cuidar das pessoas que estão passando por dificuldades. Por isso, aproveite esse momento e dedique ao Senhor com alegria seus dízimos e as suas ofertas. O clipe que nós estamos usando é o clipe da Junta de Missões Mundiais, que tem como título Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Essa é a música que nós temos usado em nossas celebrações para o momento da oferta e agora também, neste momento, enquanto vamos dedicar ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos, vamos assistir a esse clipe da Junta de Missões Mundiais. Faça a terra se alegrar. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
Parece-nos que estamos todos envolvidos numa mesma tempestade. Todos nós estamos passando por um momento crítico. Essa semana eu recebi um recado de alguém dizendo assim: estamos todos no mesmo barco. E me parece que do lado de fora do barco há uma grande tempestade. O que fazer no meio da tempestade? Como agir nesses momentos difíceis que estamos atravessando? A música que nós vamos usar agora, nesse momento de adoração, ela nos convida a descansar em Deus. Ainda que o mar esteja revolto, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, nós podemos descansar o nosso coração no Senhor. Ele continua no nosso barco. Ele continua presente, Ele não nos abandonou no meio da tempestade. Por isso, cante conosco, porque em meio às lutas que estamos atravessando, nós temos a possibilidade de ouvir a voz do Senhor, que nos convida a descansar nele. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em Cristo nós encontramos descanso. Descanse no Senhor. Louve ao Senhor conosco e deixe Deus falar ao seu coração através desta canção. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
somente em ti. Descansa no Senhor, querido, pois eu sou teu e tu és meu. E lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Confie nisso. Seja forte e corajoso, não desanime, o Senhor teu Deus é contigo. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem esperança, tudo vai passar. O Senhor é bom, nossa fortaleza em tempo de angústia, e conhece os que confiam nele. A palavra de Jesus continua sendo: não temas, crê somente. A palavra de Deus diz que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. É a fé em Deus que mantém a nossa esperança viva. Tenha fé, mantenha a esperança. Isso tudo vai passar. Ele está no barco com a gente, ele nunca abandona o barco. Vamos com certeza passar por essa tempestade, porque ele nunca abandona. A fé em Deus mantém a nossa esperança viva, então tenhamos fé e fique em casa. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Deus acalma os nossos corações, mesmo nos dias mais difíceis. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Em meio a tudo que nós temos vivido, creia que Deus continua no controle de todas as coisas. Nós temos um Deus de milagres. Fiquem firmes, tudo vai passar. A nossa confiança vem do Senhor, pois Ele ainda está no controle de toda a situação. Jesus é o nosso renovador de ânimo. Vai passar. Logo, logo estaremos juntos. Não importa o tamanho da luta ou do problema, Deus está do nosso lado. Não desista. Deus é contigo, em todo momento e em toda hora. Tenha paciência, isso vai passar em nome de Jesus. Tempos difíceis também passam. Prepare seu abraço. Logo, logo, isso vai passar. O exílio é passageiro. Confie em Deus. Nós estamos com o nosso coração muito agradecido por você ter escolhido estar conectado ao culto da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, nesta noite de domingo. E eu gostaria de, neste momento, compartilhar da Palavra de Deus e, mesmo aí no seu sofá, queria que você abrisse a sua Bíblia, acessasse, né, quem está aí com um tablet ou um celular, acesse a Palavra de Deus, e o texto que vamos ler está no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. E enquanto você vai encontrando aí o texto, deixa eu dizer da nossa alegria de poder compartilhar da palavra de esperança para a sua vida. O tema da mensagem de hoje é: renove a sua esperança em Jesus Cristo. O texto bíblico narra um momento muito significativo na vida de uma família, um drama familiar que um homem chamado Jairo estava vivendo, e ele procurou Jesus nesse momento tão delicado da sua vida pessoal e familiar, na expectativa de receber de Jesus uma resposta para o drama que ele estava atravessando. Lucas 8, versos a partir do 41, diz assim, os versos 41 e 42. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões.
Um pouco mais adiante, a partir do verso 49, diz assim: enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado àquela casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou. E ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou-lhes que a ninguém contasse o que havia sucedido. Que história fantástica! Talvez a esperança seja uma das maiores necessidades nesse tempo de isolamento social que nós estamos atravessando por conta do coronavírus. Esperança de dias melhores, esperança de que o vírus não alcance a minha casa, a sua casa, esperança de que a gente possa vencer esse período tão difícil e em breve possamos estar de volta às nossas atividades, ao nosso trabalho, à nossa igreja. Nós esperamos que algo de novo aconteça rapidamente. Esperamos que uma mudança desse quadro aconteça em breve e a gente possa viver o momento pós. Por enquanto estamos nele. Mas esse texto da palavra de Deus nos ajuda. E há muitos fatores que tentam a todo instante esvaziar a nossa reserva de esperança. Situações políticas do momento que estamos vivendo, o quadro econômico que se desenha diante de nós, com tanta gente desempregada, tanta gente sem poder trabalhar, tantos autônomos que estão sem poder agir, sem poder ganhar o seu pão diário, o desemprego, a possibilidade de desemprego que se avizinhança por conta de toda essa situação que nós estamos atravessando, as enfermidades que se multiplicam, e não é só o coronavírus, né? São tantas outras que não deixaram de existir. O foco está no coronavírus, mas são tantas questões que não deixam de existir por causa disso. Problemas familiares que vão se intensificando nesse período, porque no isolamento está todo mundo junto o tempo todo e é muito natural que depois de uma semana, 10 dias, os relacionamentos começam a ficar tensos. Então, eu queria, inclusive, pedir a você cuidado com as exigências dentro de casa, cuidado com o ânimo, cuidado com a falta de humor, cuidado porque isso pode afetar a sua relação familiar, isso pode afetar esse momento na sua vida. Eu lembro de uma frase muito interessante que diz assim: nosso grande problema relacional não é falta de amor, mas falta de humor. Talvez esse momento comece a faltar o humor e você comece a ficar mais estressado, mais exigente. Cuidado, não seja muito ranheta, não seja uma pessoa muito exigente nesse momento, porque todos, pais e filhos, todos estamos passando por esse tempo de crise juntos, né? Então essas coisas todas podem trazer algum tipo de prejuízo e dificuldade. Talvez
você esteja conectado conosco nesta noite, exatamente porque você precisa ouvir uma palavra de esperança. Quem não precisa, não é? Todos nós precisamos de uma palavra de esperança num momento como este. Durante a vida de Jesus, foram muitos os encontros de Jesus com pessoas que estavam vivendo a necessidade de uma palavra de esperança. A gente vê isso acontecendo em inúmeros momentos da vida de Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 4, lá estavam os discípulos sem esperança no meio de uma grande tempestade. O mar havia se tornado bravio, os discípulos estavam ali vivendo aquele momento tão difícil e Jesus acalmou a tempestade e trouxe esperança para o coração dos seus discípulos. No capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a palavra de Deus diz que Jesus encontrou um homem que estava sem esperança. Ele vivia trazendo horror para todas as pessoas da sua cidade. A Bíblia diz que ele ficava dia e noite gritando, sem paz. A Bíblia diz que tentavam prendê-lo e ele arrebentava as correntes. Ele estava possesso de muitos demônios. E a palavra de Deus diz que Jesus o encontrou nessa condição terrível de desesperança. Jesus o libertou, trouxe esperança para a sua vida, recomeço para a sua vida. No capítulo 5 também do Evangelho de Marcos, a palavra de Deus narra a história de uma mulher que durante 12 anos sofria de uma hemorragia, já havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos, nada tinha trazido solução para a sua vida, e ela se encontra com Jesus, e ela toca nas roupas de Jesus, na expectativa de apenas por um toque ter a sua situação resolvida, e apenas aquele toque cheio de fé trouxe esperança para o seu coração e transformação para a sua vida. Nesse texto que eu li, Jesus ressuscita a filha de Jairo, um líder religioso, mostrando toda a grandeza do seu poder também sobre a morte. A história da ressurreição da filha de Jairo renova a nossa esperança. E eu gostaria de que essa história, de alguma forma, trouxesse esperança nova para o seu coração nesta noite de domingo. Jesus encontra-se com Jairo e ele traz a Jesus uma causa desesperadora. Há um senso de urgência. Jairo busca Jesus e no capítulo 8 de Lucas, verso 42, a palavra de Deus diz assim: porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Diz o texto que a sua filha estava à morte, de 12 anos, era uma filha única. Dessa maneira, a linhagem de Jairo estava se extinguindo. Segundo o costume, uma menina judia se convertia em mulher aos 12 anos. Essa menina estava precisamente no momento da sua grande experiência. Era como uma flor que estava secando antes mesmo de desabrochar plenamente. Todos os recursos para salvar aquela menina haviam chegado ao fim. Jairo, então, busca Jesus com o coração desesperado, movido por esse senso de urgência. O sofrimento, muitas vezes, pavimenta o nosso caminho para chegarmos a Deus. Enquanto estamos nos nossos momentos de lazer, conquista, saúde, nem sempre nós vamos a Deus assim com esse sentimento de urgência.
Eu sei que esse tempo de isolamento tem sido um tempo para a gente repensar prioridades, tem sido um tempo para a gente pensar na nossa vida com Deus e também um tempo propício para que a gente busque ao Senhor com esse senso de urgência que havia no coração de Jairo naquele momento. Jairo crê que tão somente se Jesus viesse, colocasse as mãos sobre a sua filha, ela seria salva e viveria. Jairo crê na eficácia do toque poderoso das mãos de Jesus. Ele confia que Jesus é a esperança para atender a demanda da urgência de sua necessidade. O desespero de Jairo faz com que ele ultrapasse algumas barreiras. Primeiro, Jairo precisou vencer duas barreiras antes de chegar a Jesus. A primeira delas, Jairo venceu a barreira da posição social. Jairo era um chefe, um líder da sinagoga. Na verdade, era um líder de sua comunidade de fé. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei. Reuniam para cantar os salmos, para lembrar das palavras dos profetas, aprendendo e ensinando aos seus filhos a andarem na presença de Deus. Jairo era o responsável pelos serviços religiosos da sua sinagoga. A cada sábado, ele reunia as pessoas para tratarem dos assuntos da sua comunidade. Ele tinha a responsabilidade de liderar o tribunal de justiça religioso que atendia às demandas das pessoas e das famílias. Ele supervisionava o culto, cuidava dos rolos da escritura, distribuía as ofertas, administrava e cuidava do edifício onde a sinagoga estava plantada. O líder da sinagoga era um homem importante, respeitado por sua comunidade. Essa posição religiosa, essa posição social, essa posição econômica de Jairo não o livra do sofrimento. É possível que nesse momento eu esteja falando com pessoas assim como Jairo, que tenham uma posição econômica, social elevada. Mas assim como na história de Jairo, nossa posição não nos livra de sofrimentos, não nos imuniza da possibilidade da enfermidade bater na nossa casa, bater na nossa porta. O coronavírus está aí para provar esta realidade. Ele entra na casa de ricos e pobres, ele entra na casa de gente culta e de gente analfabeta, negros e brancos, homens e mulheres. Não existe nenhuma imunidade. Jairo vivia assim, apesar de sua influência, apesar da sua condição social, ainda assim a enfermidade chegou na sua casa, o seu dinheiro não foi capaz de resolver o seu problema, a sua influência social não manteve a enfermidade do lado de fora, chegou na sua casa também. Aprendemos com a família de Jairo que filho de rico também fica doente e morre. Ninguém está livre. Todos nós, indistintamente, estamos no mesmo barco. Consciente daquela situação dramática que ele estava atravessando com a sua família, a palavra de Deus nos diz que então Jairo resolveu despojar-se do seu status social, ele resolveu vencer a barreira social, e diz o texto que ele se prostrou aos pés de Jesus
pois Jesus era o único que podia trazer esperança para o seu coração e capaz de resolver os dramas que Jairo estava enfrentando naquele momento. Muitas vezes, o orgulho pode nos levar a nos manter distantes de Deus. Às vezes nós temos o nariz muito empinado para reconhecer que precisamos da ajuda do Senhor. E por isso, ficamos, de uma certa forma, longe das bênçãos de Deus, porque não nos humilhamos e nos prostramos diante do Senhor. Você se lembra da história de Naamã? Naamã se recusou a obedecer a ordem do profeta Eliseu para mergulhar no Rio Jordão. Ele disse, não, eu tenho rios muito mais importantes. Eu tenho rios que são muito melhores do que esse Rio Jordão. Por que eu vou me sujeitar a isso? Por que eu vou me sujeitar a essa humilhação? Se não for a intervenção dos seus servos, ele teria voltado para a Síria, tão leproso quanto tinha chegado em Israel. Mas ele foi lá, mergulhou 7 vezes e voltou curado de sua lepra. Então, a primeira barreira que Jairo precisou vencer foi a barreira do status social, a barreira da sua condição. Ele poderia ser orgulhoso, mas ele preferiu se humilhar e vencer esta barreira. A segunda barreira que ele precisou vencer foi a barreira da oposição dos líderes religiosos. Imagina o que os escribas e fariseus, os herodianos, não diriam de Jairo. Eles já haviam definido que iriam matar a Jesus. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, verso de número 6, a Bíblia diz assim: e os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. As sinagogas estavam fechando as portas para Jesus. Os líderes religiosos viam Jesus como uma grande ameaça à religião oficial. Jairo precisou romper com o medo da crítica. Ele precisou romper com a possibilidade de retaliação dos líderes religiosos da sua época para que ele pudesse ter o seu encontro com Jesus. Mas ele estava decidido. Ele foi e prostrou-se aos pés de Jesus, como nos diz a palavra de Deus. Existem 3 fatos marcantes em Jairo, neste momento, quando ele decide romper as barreiras para estar com Jesus. Primeiro, Jairo se humilhou diante de Jesus, ele se prostrou. Ele reconhece que está diante de alguém muito maior do que ele, muito maior do que os líderes judaicos, muito maior do que a própria sinagoga, muito maior do que o templo. Reconhecer o poder de Jesus e prostrar-se diante de Jesus exigiu um certo nível de humildade de Jairo. Mas ele se curvou diante do Senhor e expôs os seus predicados e tentou tirar proveito daquela situação para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Querido, preste atenção no que eu vou falar. Na presença de Jesus, não há espaço para vaidades. Eu vou repetir. Na presença de Jesus, não há espaço para vaidades. Talvez você esteja agora dentro de uma grande mansão ou, quem sabe, numa pequena casa. Não são essas coisas que estão à sua volta que definem
se você está ou não prostrado diante de Jesus. O que define é se o seu coração se humilha diante dele. Independente da condição que está à sua volta, se você está sentado nesse momento em cima de um caixote de feira ou se está sentado num sofá confortável, não é isso que define. O que define é o seu coração. E Jesus está interessado naquilo que você traz no seu coração nesta noite. Jairo, ele se prostrou diante do Senhor. Segundo lugar, Jairo clamou com perseverança. Jairo suplica Jesus, mas ele faz com perseverança, ele faz isso com insistência. Ele persevera na oração. Ele tem uma causa e não está disposto a desistir dela. Ele não reivindica direitos, mas ele clama por misericórdia. Nesse momento, ele não apresenta para Jesus méritos pessoais. Ele não apresenta o seu currículo, não. Ele se prostra aos pés de Jesus, necessitando da misericórdia do Senhor e clama insistentemente pela sua filha que estava doente. Terceiro lugar, Jairo clamou com fé. Não há dúvida que o pedido de Jairo foi um pedido feito cheio de fé. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha daquele leito de morte. Ele crê firmemente que Jesus tem a solução para a sua necessidade urgente. A fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. Foi severamente testada, mas amavelmente encorajada por Jesus. Jairo vai a Jesus levando a sua dor. E ele volta com Jesus, com o coração cheio de esperança. Quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que algo de especial vai acontecer na nossa casa. Jairo levou Jesus para casa. E eu gostaria de que você pudesse pensar nesta noite da importância de você convidar Jesus para estar na sua casa. Não importa quais são os problemas que você esteja atravessando nesse momento. Convide a Jesus para estar na sua casa. Ele tem poder. Assim como ele cuidou de Jairo e sua família, ele tem poder para cuidar da sua vida também. Existem 3 palavras de Jesus nesse episódio que fazem toda a diferença. São 3 palavras que eu gostaria de compartilhar com você neste momento, porque eu creio que essas 3 palavras de Jesus podem fazer toda a diferença na sua vida também. Em primeiro lugar, a palavra de fé. Verso 50 do capítulo 8 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu: não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente e será salva. Muitas vezes, nós pensamos que as situações chegaram ao seu final. E, às vezes, o que para muita gente é um ponto final, para Jesus é só um ponto e vírgula. A história ainda não acabou. Era fácil para Jairo crer na possibilidade de Jesus curar a sua filha, mas agora uma palavra de desesperança chega da sua casa dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, o que fazer? A nossa tendência é desistir, jogar a toalha. A tendência natural é dizer: não tem mais jeito, não há mais o que fazer. Quando chegaram da casa de Jairo dizendo: olha, não incomodes mais o mestre,
Jesus ouviu e a palavra de Jesus foi: não temas, crê somente e será salva. Não temas. Talvez esse seja um momento de medo, de insegurança, de angústia para o seu coração. Mas a palavra de Jesus para Jairo, ela serve para mim e para você nesta noite. Quando Jesus diz: não temas, crê somente e será salva. A primeira palavra de Jesus, então, é uma palavra de fé. Jesus desperta a fé no coração de Jairo. Por que eu sei que Jairo creu? Por causa da sequência do texto. O texto diz que ele continuou indo com Jesus. Se porventura ele não cresce, naquele momento, no meio da rua, quando disseram: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Ele cairia ali sentado, chorando, e se Jesus dissesse: não temas, crê somente, será salva, ele diria: não, Jesus, não tem mais o que fazer, o senhor não ouviu, ela já morreu. Mas não foi isso que Jairo fez. Ele ouviu a palavra de Jesus: não temas, crê somente e será salva. E diz a palavra de Deus que eles continuaram indo para casa. Eu fico imaginando o que deve ter passado no coração de Jairo desde aquele momento até o momento em que eles chegaram em casa. Quantos sentimentos, quantas emoções contraditórias podem ter acontecido no seu coração, mas a palavra de Jesus continuava batendo no seu coração: não temas, crê somente e serás salva. Ouça essa palavra de Jesus para o seu coração nesta noite. Não temas. As circunstâncias são difíceis, não temas. O quadro é caótico, crê somente. Existe salvação em Jesus Cristo. Mas há uma segunda palavra de Jesus nesse texto que também nos ajuda. É uma palavra de esperança. Verdade. Verso 52 diz assim: e todos pranteavam e choravam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Para nós, a morte é só um sono passageiro. Quando o corpo descansa e o nosso espírito vai habitar com o Senhor em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Mas nesse caso, Jesus não estava falando desse sono que muitos de nós imaginamos. Jesus estava afirmando que havia esperança, mesmo depois da morte. Em Jesus, continua havendo esperança, mesmo quando, aos olhos humanos, tudo já acabou. Então, a primeira palavra é uma palavra de fé. A segunda palavra de Jesus é uma palavra de esperança. Mas a terceira palavra de Jesus é uma palavra de poder. Esta palavra de poder deve alcançar o seu coração nesta noite. Versos 54 e 55. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Toda descrença, toda angústia, toda dúvida, todas as questões foram vencidas pela palavra de poder que saíram dos lábios de Jesus. Diz o texto que a menina levantou-se não apenas da morte, mas levantou também da enfermidade. Quando Jesus vai conosco, a morte não é a última palavra. A enfermidade não é a última palavra, porque Jesus tem poder sobre a enfermidade e ele tem poder sobre a morte, diz a palavra de Deus. Os mensageiros que foram a Jairo
A multidão que estava em sua casa pensaram que a morte era o fim da linha, que aquela era uma causa perdida, era uma situação irremediável. Mas não existe situação irremediável para Jesus. Quando Jesus diz, não temas, crê somente e serás salva, é porque Jesus sabia o que estava por vir e aquilo que ele iria fazer naquela casa. Os que estavam na casa, diz o texto, riram de Jesus. Não sabiam do poder de Jesus, por isso riram de descrença. Jesus não usou nenhum encantamento ou palavra mágica, somente o poder da sua palavra de autoridade. Numa luta intensa, sem meios, sem métodos, ele impõe a morte, que ela não haveria de prevalecer na vida daquela menina, naquela circunstância. E diante da voz onipotente de Jesus, o Filho de Deus, a morte se curva, a morte se quebranta, dobra-se diante de Jesus, prostra-se vencida diante da grandeza, do poder da palavra do Mestre. Jesus é a esperança para os desesperançados. Por isso, nesta noite, coloque a sua causa aos pés de Jesus. Ele ainda caminha conosco. Ele tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria. Foi isso que aconteceu na vida daquela família. E é interessante que a Bíblia diz que após o milagre, Jesus diz para a família que desse de comer aquela menina. E talvez uma curiosidade, né? Uma menina de 12 anos, entrando na adolescência, não existe nada de mais natural num adolescente que comer. Sabe o que significa? O grande milagre de Jesus não é nos tornar super, não é fazer com que a gente seja maior do que ninguém. O grande milagre de Jesus é restaurar a normalidade da nossa vida. A normalidade de um adolescente é comer. Por isso Jesus, após o milagre, diz, dá de comer para essa menina, ela precisa se alimentar. Ela é uma adolescente, faça assim. O grande milagre de Jesus é fazer com que eu e você sejamos normais, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus trouxe esperança para uma família que estava desesperada. E talvez, nesta noite, você esteja assim, com seu coração desesperado. Mas eu quero dizer para você que há esperança em Jesus. Como Jairo, busque a Jesus urgentemente. Como Jairo, prostre-se diante de Jesus, vença todas as barreiras, vença todas as impossibilidades, todas as dificuldades que se estabeleceram para que você não estivesse diante de Jesus, vença todas essas coisas. Como Jairo, não desista, seja perseverante. Ainda que as notícias que chegam aos seus ouvidos sejam desesperadoras, continue crendo, continue confiando. Jesus é a nossa esperança. E nesta noite, Ele quer trazer esperança para o seu coração. Que Deus te abençoe e que a esperança em Jesus traga uma nova alegria para a sua família também. É o desejo do nosso coração e a promessa da palavra de Deus. Meus queridos, foi maravilhoso poder dividir nesta noite da palavra de Deus com você, com a sua família. Foi um privilégio muito grande recebê-lo
para esse momento e eu queria agradecer o fato de você nos receber na sua casa para esse tempo de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe, que Deus renove sua esperança, que a graça de Jesus esteja presente na sua vida, na sua casa, na sua família, que você tenha uma semana debaixo da graça do Senhor. Nós queremos orar a Deus por sua casa e pela sua família. Você pode orar comigo? Ó Deus bendito, abençoe, Deus, a vida de cada um dos teus filhos que estão acompanhando conosco o culto desta noite. Dá-nos uma semana inteira debaixo da tua presença. Livra-nos, ó Deus, da enfermidade, livra-nos, ó Deus, da angústia, do desespero. Enche o nosso coração de esperança e abençoa-nos, ó Deus, no decorrer de toda esta semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Que o Senhor possa manifestar a sua graça e sua bondade sobre sua vida. Tenha uma boa semana. E na quarta-feira estaremos juntos para celebrar a Jesus.